Boa tarde para todo mundo. Professor Márcio, hoje nós vamos falar sobre pancreatite aguda grave no internato. É um tema que eu gosto muito. Não sei por quê, porque morre quase todo mundo na pancreatite grave. E pancreatite grave não é uma doença cirúrgica, é uma doença eminentemente clínica. O tratamento cirúrgico são das complicações. O que é muito interessante na pancreatite é o que nós vamos discutir hoje, é identificar o paciente com pancreatite grave. Esse é o divisor de águas. Porque o tratamento da pancreatite é a mesma dos últimos 100 anos. Não mudou muita coisa, não teve um grande acontecimento que mudou a terapêutica da pancreatite aguda. Porém, existe um grupo de pacientes que evolui para a forma grave. E nós estamos no século XXI, e muitas das coisas que eu vou falar para vocês ainda é teórico, não existe nenhuma comprovação científica ainda. Então vamos começar. Matar um pouquinho da saudade da anatomia. Fígado, enorme aqui na frente da gente. Nós temos a árvore biliar intrahepática. Quando começa a árvore biliar extrahepática, nós temos dois canalículos principais, um que drena do lobo esquerdo e outro drena o lobo direito, que é o ducto hepático esquerdo e hepático direito. Eles vão se unir e vão formar o ducto hepático comum. Recebem o ducto cístico e passa a se chamar colédoco. Uma coisa importante que a gente nunca pode esquecer, que a última porção do colédoco tem íntimo contato com a cabeça do pâncreas. Para ser mais exato, ele passa por dentro da cabeça do pâncreas, eventualmente por trás da cabeça do pâncreas. Então, está aqui o nosso colédoco retroperitoneal. Mostrando mais uma vez o nosso desenho aqui, olha o colédoco. Quando ele perfura esse pâncreas, você vê que ele cortou um pedacinho do pâncreas aqui para mostrar para a gente. Ele vai se unir ao ducto pancreático. Normalmente, o ducto pancreático, também chamado de ducto de Wirsung, ele é único e ele corta todo o pâncreas, desde a cabeça até a cauda do pâncreas. Ele corta todo. Ele se une ao ducto colédoco, tem várias variações anatômicas, mas normalmente eles penetram juntos no duodeno, numa papila chamada papila maior. Eventualmente, proximal, eu posso ter uma papila menor. Essa papila menor seria um ducto secundário que drena exclusivamente a cabeça do pâncreas. Mostrando mais uma vez aqui, ó, o ducto pancreático, cortando todo o pâncreas. Você vê que ele vai se bifurcando em vários ductos secundários, terciários, até a intimidade do tecido. Aqui o colédoco, que é da árvore biliar, os dois se unindo e entrando juntos na papila maior. E a fisiologia que é de suma importância na pancreatite. O nosso pâncreas tem uma dupla função, tanto endócrina quanto exócrina. Quando a gente fala do processo inflamatório agudo do pâncreas, a função endócrina normalmente não é acometida. As alterações endócrinas, a hiperglicemia, é decorrente do trauma e não da lesão pancreática propriamente dita. É em relação à agressão endócrino-metabólica que esse paciente é submetido. E nós temos uma função exócrina. Essa função exócrina é pela secreção de enzimas proteolíticas. E aí nós temos várias: tripsina, quimiotripsina, polipeptidase, carboxipolipeptidase.
elastase, lipase, a amilase, que não está aí, que é o clássico, que a gente mais dosa, mas ela é a menos importante das enzimas. Quebram principalmente proteínas, lipídios, tá? Amido e assim vai. Mas eu tenho uma função exócrina que tem a ver com a digestão, com a quebra, principalmente, de proteínas. Aí vem um detalhe. Nós temos o ácido pancreático. No meio do ácido pancreático, nós temos as ilhotas de Langerhans, que tem relação com a função exócrina, então não importa para a gente. Então, nós precisamos falar de um ácido pancreático. Nós vamos pegar um ácido pancreático e vamos colocar aqui uma célula desse ácido. Para que isso? Porque se eu tenho enzima proteolítica no meu pâncreas, e eu sei que a minha membrana citoplasmática é lipoproteica, por que eu normalmente não faço autodigestão do pâncreas? Porque se eu tenho enzimas tão potentes a ponto de quelar gorduras e proteínas e amido, lipídio, eu tenho no interior do pâncreas e eu não faço uma autodigestão do meu pâncreas normalmente. Então, vamos falar um pouquinho da nossa fisiologia. Primeira coisa, as enzimas proteolíticas, elas são produzidas dentro do retículo endoplasmático. Então, está aqui o nosso retículo endoplasmático. As enzimas proteolíticas são produzidas ali. E como forma de defesa, elas são produzidas na forma inativa, ogênio. Então, toda vez que vocês verem uma enzima com essa terminação ogênio, isso significa enzima inativa. Então, o pâncreas não é bobo nem nada, o ácido vai lá e produz a enzima proteolítica, que é capaz de digerir ele mesmo, então ele produz na forma inativa. Então, o retículo endoplasmático produz as enzimas na forma inativa. A principal enzima proteolítica é a tripsina. Então, ele produz a forma de tripsinogênio. E ela é produzida e ela vai passar pelo citoplasma para chegar no ducto pancreático final, ducto pancreático quaternário, lá na intimidade do ácido. Para ser transportado do retículo endoplasmático, ele vai passar pelo citoplasma da célula. Olha que risco. Está arriscado uma enzima dessa cair no citoplasma da célula, ser ativada e começar a autoenzima. Então, o que o nosso organismo faz? Ele produz na forma inativa, joga dentro do grânulo de zimogênio. Vocês lembram do grânulo de zimogênio? Vocês, lá do cursinho de vocês, vocês tinham o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso. Hoje já se sabe que tudo é um retículo endoplasmático só. Porém, o rugoso ele tem os grânulos de zimogênio aderidos. Os grânulos de zimogênio é o caminhão que vai carregar dentro da célula. Então, eles são organelas que vão carregar através do citoplasma substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático. No caso do pâncreas, o tripsinogênio e as outras enzimas proteolíticas. Então, como ele carrega aqui dentro, ele não tem íntimo contato com o citoplasma da célula. Se por algum motivo esse grânulo de zimogênio romper, caiu uma enzima proteolítica inativa no citoplasma da célula. Essa enzima, por algum motivo, for ativada, então eu transformo o tripsinogênio em tripsina, que é o principal enzima, eu ainda tenho no citoplasma antienzimas que neutralizam essas enzimas que foram ativadas. Isso quer dizer o quê? Que o fator de defesa, ou os fatores de defesa do pâncreas, são muito grandes. Para eu ter uma agressão nesse pâncreas, eu preciso de um estímulo muito grande, de uma agressão muito grande para vencer esses fatores. Vamos lembrar só do normal. Então, essas enzimas inativas, elas chegam na luz do adenal, entram em contato com a enteroquinase. Quinase significa enzima que ativa outra enzima.
Então, a enteroquinase é produzido pela mucosa do adenal, pelos enterócitos. Ela transforma o tripsinogênio em tripsina. A tripsina é o principal enzima proteolítica. Ela ativa as demais enzimas proteolíticas. Ok? Então, fizemos um pequeno resumo da anatomia e da fisiologia do nosso pâncreas. O que é pancreatite? Inflamação. Definição atual de pancreatite. É um processo inflamatório agudo do pâncreas, causado pela liberação intersticial das enzimas proteolíticas e posterior autodigestão. Então, elas têm que ser liberadas, ativadas e iniciarem a autodigestão do pâncreas. Como etiologia, nós temos várias etiologias. Disparado, a principal causa, álcool e cálculo. E isso foi uma confusão durante anos, a ponto de falarem que em país desenvolvido a principal causa de pancreatite aguda era cálculo. Em país subdesenvolvido, que somos nós, que tem muito pinguço, era álcool. A Rússia desenvolvida é o lugar que tem mais pinguço na face da Terra. Então, mas era muito confuso, porque não se sabia muito bem a fisiopatologia. Hoje a gente sabe mais um pouco da fisiopatologia, apesar de tudo ser teórico, ser muito teórico. Então, eu vou falar para vocês as principais teorias. Vamos falar primeiro da colelitíase. Então, aqui está nosso pâncreas. Eu tenho um ducto primário. Esse ducto vai bifurcando secundário, terciário, quaternário, até a intimidade do ácido. Então, o que acontece na colelitíase? Uma pedra da vesícula sai da vesícula, não impacta nem no infundíbulo, nem no ducto cístico, senão faz colecistite, que vocês já aprenderam, e cai no colédoco, e chama coledocolitíase. E o engraçado é o seguinte, vamos voltar aqui, um slide. Ele não fala coledocolitíase, ele fala colelitíase. Olha que engraçado. Por que eles falam isso? Porque o mais comum, quando o cálculo passa pelo ducto cístico e cai no colédoco, se ele passa pelo ducto cístico, ele também passa pela papila. Então, o cálculo mais comum do cálculo, quando ele cai no colédoco, ele ir embora para a luz do adenal. Mas é uma pedra, é um troço sólido. Então, quando ele passa pela papila, ele traumatiza a papila. Faz um edema nessa papila e há uma dificuldade do suco pancreático escoar por essa papila. Então, começa a aumentar a pressão nos ductos, primário, secundário, terciário, quaternário, e agora nós vamos ver isso. Como é que ele aumenta essa pressão? Vamos olhar com uma lupa, vamos olhar lá dentro do nosso ácido. Então, passou pela papila, traumatizou a papila, aumenta a pressão intraluminal, aumenta muito a pressão intraluminal. E começa a empurrar essas enzimas proteolíticas de volta para o interstício. Quando ela começa a empurrar para volta para o interstício, essas enzimas proteolíticas vão cair nesse interstício, vão ser ativadas e começam o processo de autodigestão do pâncreas. Mais uma vez, isso é teórico. Tá? Isso é teórico. A teoria mais aceita hoje da pancreatite aguda é a hipertensão intracanalicular. O cálculo passou, migrou, traumatizou a papila, há um extravasamento das enzimas proteolíticas inicialmente inativas para o interstício. Essas enzimas inativas acabam uma sendo ativada. Na hora que o tripsinogênio é transformado em tripsina, ela sozinha ativa as outras todas.
e começa o processo de autodigestão do meu. Quando eu tenho esse processo de autoindigestão, a gente tem que lembrar o seguinte: a lesão não é exclusiva do pâncreas. Então, ela vai liberar mediadores inflamatórios, aonde os principais são as interleucinas, tenho várias, 1, 2, 6, 10, a principal da forma grave é 1, e o fator de necrose tumoral alfa, que vão iniciar a nossa cascata inflamatória. Começa uma resposta inflamatória sistêmica de todo o paciente, começa uma resposta endócrino-metabólica, que vocês já aprenderam lá na nossa aula de agressão cirúrgica, e dependendo da magnitude do processo inflamatório, ele vai fazendo disfunção orgânica múltipla e pode chegar ao óbito. Então, essa é a fisiopatologia da pancreatite grave por cálculo, tá? Pancreatite aguda. O álcool é completamente diferente, tá? A gênese também é a hipertensão, mas não a hipertensão difusa, igual quando passou o cálculo. É uma hipertensão segmentar. Por que ela faz isso? Então, está aqui nosso pâncreas. Então, o álcool, ele induz a formação de tampões saponáceos, aquela aqui. Faz saponificação e ela vem depositando nos canalículos, como se fosse uma placa de ateroma na artéria coronária. Façam exatamente essa analogia. Então, está aqui nosso pâncreas. Vamos olhar também o nosso pâncreas. Então, vamos botar uma lupa. Vocês lembraram que o cálculo faz uma hipertensão difusa, extravasa tudo e começa um processo inflamatório no pâncreas todo. O cálculo não. Vai formando tampões saponáceos. Aqui. Então, ele vem aqui, ó, obstruiu aqui, obstruiu um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, tá? Então, são tampões de gordura. E ele vai causando obstrução de cada canalículo desse. Como ele vai causando a obstrução desses canalículos, ele vai destruindo ácino por ácino. Então, ó, faz uma hipertensão aqui, faz uma hipertensão ali, faz outra hipertensão aqui. Então, o álcool, ele induz a uma destruição lenta e progressiva, porque ele fez uma hipertensão aqui. Então, as enzimas proteolíticas foram ativadas aqui e começa um processo inflamatório. Para não se tornar difuso, o organismo lança a mão do cálcio. O cálcio migra para aquela área do pâncreas e deposita nessas áreas de maior processo inflamatório. E dá aquela imagem clássica da pancreatite crônica, que é a imagem pingo de vela. Então, o cálculo é a principal causa de pancreatite aguda. O álcool é a principal causa de pancreatite crônica. Ela causa uma disfunção lenta e progressiva do pâncreas. A função endócrina, lembra que nós falamos no início, é muito pouco afetada, mas a função exócrina é muito afetada, com diminuição das enzimas proteolíticas, da amilase, da lipase, e ele diminui essa absorção de gorduras, de proteínas. Se ele diminui a absorção, elas são eliminadas nas fezes. Então, o que acontece? Primeira coisa, o paciente tem um processo inflamatório crônico do pâncreas, dor crônica. Então, qual é a clínica da pancreatite crônica? Primeiro, dor crônica. Segundo, ele não absorve proteína e gordura, emagrecimento. Terceiro, se ele perde proteína e gordura pelas fezes, esteatorreia. Então, essa é a tríade clássica da pancreatite crônica. Então, clínica da pancreatite aguda, dor aguda. O cara, de repente, sente uma dor enorme porque o pâncreas dele está sendo comido, literalmente, por ele mesmo, com a liberação das enzimas proteolíticas. A pancreatite crônica, uma disfunção crônica, causada por dor crônica, emagrecimento, esteatorreia.
Eventualmente, pode acontecer igualzinho, por isso que eu falo a analogia do paciente com insuficiência coronariana. A placa de ateroma obstrui lá aquele canalículo, ele tem angina, que seria uma lesão crônica, que seria analogia com a pancreatite crônica. Já um vaso faz um espasmo em cima da placa de ateroma. Aí não vai sangue no coração, ele infarta. Aqui, pega num ducto principal desse aqui, ó, que tem uma placa aqui de gordura, da saponificação, faz um espasmo, o ducto de Wirsum fecha. Quando fecha, para trás aumenta a pressão toda e aquela pancreatite crônica dele agudiza. Por isso que era confusão. Então, o álcool não tem pancreatite aguda? Tem. Pancreatite crônica agudizada. E o cálculo, ele faz pancreatite aguda direto. Vamos lá? A destruição, olha o tamanho que ficou essa placa aqui, ó, até que aqui faz um espasmo em cima disso aqui. Então, essa é a destruição lenta e progressiva do nosso pâncreas, induzido pela saponificação do álcool. Mais uma vez, isso é altamente teórico, mas é o que se acredita. Então, vocês veem aqui, ó, o nosso pâncreas normalzinho, olha o ducto aqui cortando. Ele ainda desenhou um ducto acessório aqui, ó. Aí, olha só, começa obstruindo, vai fazendo dilatação, áreas de estenose, até que tardiamente, ó, cadê aqueles canalículos que vinham para cá, ó, tudo destruído, vários pontos de estenose, formação de cálculos no interior, então é destruição lenta e progressiva induzida pelo álcool. Então, só para a gente recapitular, então, pancreatite aguda, principal causa é o cálculo. Pancreatite crônica, principal causa é o álcool. E vocês viram que tem diversas outras causas. Tudo que é crônico, tudo que faz depósito, exemplo, hipertrigliceridemia, que é uma outra causa de pancreatite. Hipertrigliceridemia, aumento de gordura que vai depositar no canalículo, principal causa de pancreatite crônica. Uso de corticoide, o corticoide em altas doses, dripping de corticoide, ele relaxa a musculatura lisa. Quando relaxa a musculatura lisa, aquela secreção pancreática que foi produzida fica tudo em estase e aumenta a pressão dentro do canalículo e pode ativar. Então, corticoide faz pancreatite aguda. Então, façam sempre essa linha de raciocínio que vocês vão conseguir ver lá nas etiologias quais são as causas de quê. Mas disparado, então, principal causa de pancreatite aguda hoje, cálculo. Ponto final. E o álcool, pancreatite crônica. E vamos classificar. Por isso que era muito confuso o pancreatite. Começou a melhorar em Atlanta. Atlanta teve em 2003, 2006, não lembro bem, teve o primeiro congresso, depois foi feito um novo em 2016, onde ele atualizou esses conceitos todos. Tanto é que a classificação que todo mundo tinha ouvido falar era a pancreatite edematose, pancreatite hemorrágica e pancreatite necrohemorrágica. Essa era a classificação. A gente sabia que a pancreatite edematose era uma pancreatite leve, a hemorrágica era mais ou menos, e a pancreatite necrótica ou necrohemorrágica era a mais grave de tudo. Essa classificação é sempre complicado. Primeiro, que eu falar se tem edema, hemorragia ou necrose do pâncreas, eu tenho que ver. Isso é uma classificação cirúrgica. Então já começa esse problema por aí. Segundo, se eu tenho autodigestão do pâncreas por ativação das enzimas proteolíticas, eu tenho um processo inflamatório. Então, toda pancreatite eu tenho edema. Uma das enzimas proteolíticas é a elastase, que quebra a elastina do vaso, por isso que tem sangramento. Então, a elastase é produzida normalmente pelo pâncreas. Então, toda pancreatite tem hemorragia. Se eu tenho um vaso que rompeu e não vai sangue para frente, vai fazer isquemia, injúria e necrose. Então, toda pancreatite tem edema, toda pancreatite tem hemorragia e toda pancreatite tem área de necrose.
Uma vai preponderar, não há dúvida nenhuma. Mas essa classificação começou a se tornar muito difícil. Tem uma segunda classificação baseada na clínica. Foi mais para endireitar a etiologia. Então, pancreatite aguda, processo inflamatório agudo do pâncreas, causado pelo aumento da pressão, extravasamento e autodigestão do pâncreas. O paciente nunca teve nada, o cálculo migrou e ele começou com uma dor enorme na barriga, pancreatite aguda. E mais antes ele nunca tinha nada. Colelitíase. Pancreatite crônica é a do álcool. Clínica, esteatorreia, emagrecimento e dor crônica, porque o álcool induz a uma disfunção crônica do meu pâncreas. Pancreatite aguda recidivada. O paciente tem vários episódios de pancreatite aguda e, no intervalo entre elas, a função do pâncreas é normal. Exemplo, colelitíase. Eu tenho um cálculo migrou, fiz pancreatite aguda. Eu não operei, fui embora para casa. Já outro cálculo migrou, eu fiz outro episódio de pancreatite. E a pancreatite crônica agudizada é aquele cara que é alcoólatra, tem a pancreatite crônica dele, esteatorreia, emagrecimento e dor crônica, e já o ducto principal, um ducto secundário, faz um espasmo em cima daquele ducto, daquele tampão sambonáceo. Na hora que ele faz aquele espasmo, aumenta a pressão para trás e faz uma hipertensão difusa, extravasa enzima proteolítica e autodigestão difusa, agudiza. Então, a pancreatite crônica agudizada, ele tem vários episódios de pancreatite aguda, e no intervalo entre eles, eu tenho a disfunção crônica. Então, foi uma das classificações que ficaram. E uma coisa começou a mudar. Eles começaram a ver que a pancreatite tinha dois caminhos. Agora que vai começar a nossa aula. Uns pacientes ficavam bons sozinhos, não fazia nada, deixava o cara em jejum lá na enfermaria, ele ficava bom com sem ou apesar do médico. Ficava bom. Tinha um grupo de pacientes que evoluía muito mal, com sem ou apesar do médico, com uma alta taxa de mortalidade. E eles chamavam de pancreatite grave. Então, foi a primeira grande divisão. Depois, em 2016, eles acabaram colocando uma pancreatite moderada no meio. Mas, até então, a primeira divisão inicial, que ainda é muito aceita, era essa. Eu tenho duas formas de pancreatite. Ou ele evolui bem e fica bom rápido, em uma semana, ou ele vai evoluir para uma forma muito grave, com disfunção orgânica múltipla, com infecção secundária, e pode vir a óbito na maioria das vezes. Olha que divisão interessante essa doença. Por que acontece isso? Está aqui, ó. Fala de terapia intensiva DORA, fala de mediador inflamatório. Então, os principais mediadores inflamatórios da pancreatite são a interleucina e o fator de necrose tumoral. Tem vários mediadores inflamatórios que vocês estão vendo aqui. E eles descobriram o seguinte: a interleucina 1 e a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral está relacionado com a pancreatite grave. Então, eu tive um processo inflamatório agudo. Liberou a interleucina 6, liberou o fator de necrose tumoral, eu tenho outro, mas liberou esses dois, forma grave. Liberou a interleucina 10, ótimo, ele vai ficar bom. Olha que interessante. Então, o que muda? O mediador inflamatório. Por que isso acontece? Aqui, esse nosso slide. Aqui está a nossa célula. E vocês já aprenderam isso lá no primeiro período. Nossa célula, quando morre, ela tem duas maneiras de morrer. Ou ela faz necrose, ou ela faz apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular programada. Ela vê que vai morrer. Então, ela faz um atestado para todo mundo. Ele fala, eu vou deixar o meu retículo endoplasmático para cá, eu vou deixar minha mitocôndria para cá, eu vou deixar meus grânulos imogêneos, meu lisosoma. Ele vai separando tudo. Por quê? Porque ele separa organelas da célula dele
e, através dessas organelas, eu consigo reconstituir mais rápido e mais fácil aquele tecido lesado. Então, o tecido ele não perde totalmente a célula. Isso se chama apoptose. Então, a apoptose é uma morte celular programada. A necrose, não. A célula morre e destrói completamente. Vocês sabem que a necrose é o divisor de água para a infecção mais grave e ele é um grande estímulo de mediadores inflamatórios. O que faz uma célula morrer e ir para a apoptose ou ir para a necrose? Resposta inflamatória, mediador inflamatório. Se ele liberar interleucina 6, necrose. Se ele liberar interleucina 10, apoptose. O problema é que não só são as duas, senão você fazia anticorpo antimonoclonal e tratava isso. Não é. São vários mediadores inflamatórios. Aqui a gente tem alguns, mas eu tenho uma grande cascata de mediadores inflamatórios. Falando dos principais. Esse é o divisor de águas. Então, o que eu faço para falar se ele vai para a forma leve ou para a forma grave? Nada. O que eu tenho que fazer? Identificar. É a única coisa que eu posso fazer. Então, quando você dá um diagnóstico de pancreatite, você tem que saber para que lado que ele vai. Se ele vai evoluir para uma forma boa, que você vai botar ele na enfermaria, ele vai ficar bom sozinho, depois eu opero a vesícula dele, ou ele vai para a unidade de terapia intensiva, vai ficar internado durante muito tempo, e você precisa investir muito nesse paciente, porque a mortalidade é muito elevada. De que esse paciente morre? São as primeiras perguntas. Do que morre um cara de pancreatite? Resposta inflamatória. Ah, tá. Por quê? Primeiro, pela própria resposta inflamatória, que a gente chama de fase toxêmica. Então, já sei que para ele ter essa fase inflamatória, depende do mediador inflamatório. O mais potente estímulo para esse mediador inflamatório, necrose. Então, a primeira fase, a fase precoce da doença, dura em torno de uma semana, e é a fase que ele tem uma doença inflamatória sistêmica muito grande, tem uma resposta inflamatória, taquicardia, dispneia, leucocitose, distensão abdominal, então ele faz um processo inflamatório muito grande. Quando ele sai dessa fase, ele passa depois para uma fase de acalmia, mas o que causou essa toxemia toda foi a necrose. E a necrose é meio de cultura. Então, posteriormente, eu tenho uma segunda fase, após esses 7 dias, normalmente entre 2 e 4 semanas, onde essa necrose vai infectar. E a segunda fase, que é a infecção, ele morre de sepse. Então, o óbito do paciente com pancreatite grave, ele morre agudamente, na fase toxêmica pelo processo inflamatório, ou ele morre tardiamente, a partir de 2 semanas, da infecção dessa necrose. Então, isso são tudo dados que a gente já tem. Isso está bem palpável já. Bom, quadro clínico você já sabe, a gente só vai lembrar agora, que a intenção é falar da pancreatite grave, não de pancreatite, vocês já tiveram um monte de aula em várias disciplinas. A pancreatite aguda causa aquela dor intensa, epigastro, mesogástrico, irradiando em barra, todo mundo lembra disso, tá? Porém, essa dor irradiando em barra não é comum e ocorre em menos de 30% dos casos. Pode irradiar só para a esquerda, pode irradiar só para a direita, como pode nem irradiar, ficar localizado no andar inferior, no andar superior do abdômen. Associado à dor, você tem náuseas e vômitos. Inicialmente, essa náusea e vômito é por causa da dor intensa, que a dor é muito forte, muito forte. E depois, como eu faço um processo inflamatório, as alças migram e ficam paréticas, igual na apendicite. Você faz apendicite, a alça migra para a apêndice. Você faz colecistite, as alças, o aumento migram para a vesícula. Você faz pancreatite, as alças e o aumento migram para a área do pâncreas, para restringir aquele processo inflamatório. Aquelas alças paréticas ali começam a edemaciar, aquela mucosa que era absortiva passa a ser pró-secretora, vai acumular líquido, ele vai vomitar pela estase depois.
mas inicialmente, por isso que o abdômen distende também. Tá? Parada de eliminação, distensão abdominal, derrame pleural. Derrame pleural tem uma característica importante. Por que ele faz derrame pleural? O pâncreas está logo abaixo do diafragma. A drenagem linfática do pâncreas é da cabeça para a cauda. Quando ele chega ali na cauda, eles drenam pelos poros que tem no diafragma, chamado ductos de von Recklinghausen, que drena lá para o ducto torácico. Ou seja, a drenagem linfática da cabeça para a cauda. Então, acumula mais do lado esquerdo. Por isso que o derrame pleural da pancreatite é à esquerda. Eventualmente bilateral. E só no livro à direita, que você vai olhar no livro lá e falar assim, raramente pode ter isolado à direita. Está no livro de vocês. Mas, inclusive, isso é diagnóstico de exclusão. Quando você vê um paciente, eu acho que a pancreatite só tem derrame do lado direito, normalmente você tem que questionar esse seu diagnóstico de pancreatite. Então, disparado, mais comum à esquerda, eventualmente, quando eu tenho grande edema, grande líquido ali, pode ser bilateral. Sinal de Greytânia e sinal de Cullen são sinais clássicos, todo mundo já sabe. Greytânia é esse hematoma aqui, ó, equimose inflama. Cullen, em região periumbilical, esse paciente tem os dois, aqui Greytânia aqui lateral, e Cullen. Isso acontece que o pâncreas, ó, ele é um órgão retroperitoneal, ele tem contato com a coluna, ele não está livre no abdômen. Então, ele vai sangrar no reto peritônio e ele acumula aquele sangue na região lateral do abdômen, Greytânia, eventualmente pode estender até a cicatriz umbilical, sinal de Cullen. Mais uma vez, aí, vários sinais, então, umbilical, sinal de Cullen, lateral, sinal de Greytânia, são sinais raros e indicam mau prognóstico. A necrohemorrágica, que é a pancreatite grave. Exame complementar que a gente vai solicitar é a nossa rotina. Eu estou no pronto-socorro, chamo o paciente com dor abdominal intensa. Entre todos os achados, lembra que a dor pode ser no epigástrico e não irradiar para lugar nenhum. Então, eu tenho que pensar em infarto do agudo do miocárdio de parede diafragmática, infarto mesentérico, úlcera perfurada, pancreatite aguda. Tem distensão abdominal tardiamente, obstrução intestinal. Você não sabe. Você vai lançar a mão dos seus exames complementares. Que eu faço de rotina, está lá a nossa amilase lá. Normalmente, a amilase muito elevada. A amilase é um grande exame na pancreatite. Raramente a gente tem uma doença que eu preciso de um exame só. Uma coisa agora que vocês têm que guardar na cabeça de vocês é a curva da amilase lipase. Alguém fala, não, dosa lipase, que a lipase é mais fidedigna que a amilase. Isso não existe, esqueçam disso. O pâncreas produz amilase e lipase. Ponto. Mas tem amilase salivar. Tá bom, mas a lipase pode ser produzida por tumor de ovário, tal, mas também não importa. É a curva natural que ele faz. Então, a amilase começa a aumentar no momento da pancreatite. Então, tem o estímulo, começou a autodigestão, a amilase aumenta. Ela faz um pico em torno de 7 dias e vem caindo progressivamente. Ela vem caindo progressivamente e isso que gerou confusão. Vai chegar ao normal, aí eu tenho que dosar a amilase. Ela não chega ao normal. A amilase só volta ao normal quando não tiver mais pancreatite. Então, a amilase começa a aumentar no momento da dor e faz um pico com 7 dias. E vem caindo progressivamente. A lipase começa a levar, a partir de 72 horas, 7 dias e faz um pico com o 14º dia. Então, para que serve a lipase? A amilase muito aumentada e a lipase próxima do normal, eu posso falar que essa pancreatite tem menos de uma semana de evolução. Então, a lipase me ajuda no tempo de evolução da doença, não no diagnóstico. Se você quer algo mais específico que a amilase, é a isoamilase. A isoamilase é específica do pâncreas, mas isso não dosa em lugar nenhum que eu saiba.
porque você não precisa dela para dar diagnóstico de pancreatite aguda. Então, agora, o que nós falamos, nós temos que dividir essa pancreatite em leve e grave. Então, o diagnóstico de pancreatite é muito fácil. Amilase elevada. Mas tem que ter dor. Dor abdominal de grande intensidade, classicamente irradiando em barra, náusea, vômito, distensão abdominal, história de colelitise e assim vai. E agora eu tenho que identificar. Ele vai evoluir para a forma leve, eu vou colocar ele lá na enfermaria e ele vai ficar bom sozinho. Ou esse paciente vai evoluir para uma forma muito grave, eu tenho que botar ele lá na unidade de terapia intensiva. Essa é a minha dúvida. Ele vai para a enfermaria ou vai para o CTI. Então, tem que identificar. Vai ter pancreatite leve ou grave. Primeiro critério clássico, todo mundo já ouviu falar, critério de Renzo. Critério de Renzo é espetacular. Todo mundo vai cair na prova de residência de vocês, de algum lugar. Tá? Ele é muito falado e ele é importantíssimo. Eu tenho vários critérios. Tá? Tanto de álcool, como teve aquela divisão, eles fizeram uma divisão para biliar também, mas normalmente o álcool a gente acaba usando ele mais. Idade, quanto mais idoso, maior é o risco do paciente. Vocês vão ver que o álcool, os valores são um pouquinho mais baixos que do cálculo, porque normalmente o álcool é ingestão crônica. Então, normalmente, esse paciente tem comorbidade, tem um grau de disfunção hepática, ele já tem disfunção pancreática, tem um grau de disfunção renal, disfunção cardíaca, tudo isso induzido pelo álcool. Então, por isso que esses valores para o álcool são um pouquinho menores do que para o cálculo. Então, a idade, leucócito maior que 16.000, lembra bem, leucocitose não é sinônimo de infecção. Não falem que ele tem infecção na pancreatite porque ele está com leucocitose. Processo inflamatório, isquemia e necrose. A glicemia maior que 200. Por que essa glicemia vai aumentar? Não é por causa da pancreatite. A função endócrina normalmente não é acometida. A glicemia aumenta pela resposta endócrino-metabólica ao trauma. Lembra? Liberou a CTH, cortisol, estimulou o glucagon e inibe a insulina. Então, o paciente faz hiperglicemia. DLH e TGO não é por causa de lesão hepática, todo mundo lembra de transaminase por causa do fígado. DLH e TGO são produzidos na grande maioria das células, inclusive no ácido pancreático. Queda do hematócrito de 10 pontos, e agora eu vou dosar isso na entrada, o critério de Hanson fala, entrada, depois você repete outros exames com 48 horas e faz outros exames. Queda do hematócrito de 10 pontos, tem a ver com o sinal de Grey-Tanner e do Cury, quer dizer, o sangramento reto-peritoneal. Aumento da ureia. A ureia, quando aumenta, não é por causa de injúria renal. A ureia aumenta porque eu tenho enzima proteolítica circulando no corpo todo, fazendo proteólise. Se eu quebro proteína, o metabólito final da proteína é a ureia. Então, eu tenho um aumento de ureia. Cálcio menor do que 8. Lembra quando a gente falou na pancreatite crônica? Que o cálcio migra e deposita lá naquele tecido pancreático para restringir o processo inflamatório? Na pancreatite aguda, ele faz a mesma coisa. Ele migra para a área do pâncreas, para tentar restringir. E pior vem agora. O cálcio, para circular no sangue, ele está ligado à albumina. Quando eu faço a pancreatite, aquelas enzimas proteolíticas, eles vêm para o interstício e caem na corrente sanguínea e começam a circular e fazem proteólise e quebram a albumina. Ou seja, quanto maior a magnitude da pancreatite, mais enzima proteolítica eu tenho circulando no meu corpo, mais albumina eu estou quebrando. Então, está carregando pouco cálcio. E esse pouco cálcio que está circulando no meu corpo, ele está indo todo para a área do pâncreas para restringir o processo inflamatório no corpo. Isso quer dizer o quê? Como fator isolado, o cálcio é o principal fator prognóstico na pancreatite aguda. Lembram que é uma doença sistêmica? Então, a queda da pressão arterial de O2, menor do que 60, tanto faz no álcool ou no cálculo, porque isso fala a favor de insuficiência respiratória.
O base excess, por causa da acidose, e o sequestro líquido. Você está dando volume, volume, volume para manter uma diurese satisfatória, e o paciente está perdendo esse líquido para o terceiro espaço. Então, um sequestro líquido maior de 6 litros no álcool, 4 litros no cálculo, é sinal de mau prognóstico, tem a ver com a vasodilatação, com, entre aspas, choque distributivo que acompanha esse paciente. Então, vocês viram vários critérios de Hanson. O problema do critério de Hanson, que ele fala para a gente que a admissão é o momento da dor. Então, o cara começou com a pancreatite de admissão. Nem sempre a gente pega esse paciente aí. Esse é o problema. E hoje nós temos um segundo critério que já começa a ser falado, e é uma evolução natural que ele vai substituir o Hanson, que é o critério de Glasgow. Não é para TCE, não. O critério de Glasgow da pancreatite aguda. Aonde ele fala que vocês podem fazer nas primeiras 48, 72 horas do tempo de dor. Então, o pronto-socorro esqueceu de pedir, você só viu no dia seguinte, não importa. Você tem um tempo hábil de 2 a 3 dias para pedir do início da dor. E, basicamente, ele juntou todos os critérios de Hanson. Tem um por um aqui, ó. O principal, que é o cálcio aqui. O único que ele juntou, albumina. Olha, a albumina que é um fator importante. Vocês lembram que a albumina normal é de 4,5 a 5,5. Se eu tenho enzima proteolítica, eu estou quelando a albumina, então a albumina é muito importante. Ela não entrou no Hanson e o Glasgow colocou aqui. Então, esse é um dos critérios importantes. Nós temos, já vamos falar como é que a gente divide isso. Tem outros critérios, claro. Disfunção orgânica, falência orgânica, o choque refratário é um ponto importante. Plaquetopenia, fibrinólise do seu paciente. E um detalhe importante, proteína C reativa. Quem já viu falar várias vezes proteína C reativa, é proteína, vocês já sabem, uma proteína da fase aguda da doença, de qualquer doença, tá? Seborreia, unha encravada, infarto agudo do miocárdio, terminar com o namorado, tudo isso altera a proteína C reativa. E aí o paciente chega, você acha que tem apendicite, alguém vai lá e pede um PCR, mas ele teve febre. A febre altera o PCR e é muito semelhante com o apendicite, por isso que o PCR no abdômen agudo não serve muito. Mas na apendicite é bem documentada. Proteína C reativa, que é a proteína de fase aguda da doença, junto com alfa-1 antitripsina, a PCR acima de 150 indica necrose extensa. Lembra da necrose? Falamos várias vezes a palavra necrose. Hein? Necrose é o divisor de águas da pancreatite. Então, PCR acima de 150, eu tenho uma necrose acima de 30% a 50% do pâncreas, que caracteriza o paciente grave. Então, e agora? Como é que a gente fala? O critério de Atlanta falando aqui, ó, necrose, que é o fator local, é o nosso divisor de águas. Está aqui, ó, critério de Atlanta. Quando que eu divido? Como é que eu dou esse número de pontos? Então, está aqui o nosso número de pontos. Quando que eu digo que é grave? Acima de 3 pontos. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Nosso critério. Vamos falar tanto faz o Hanson ou o Glasgow, vamos falar do Glasgow, que é mais novo. Se eu tiver menos de 3 pontos, taxa de mortalidade próxima dos 5%, ou inferior aos 5%, desculpa. De 3 a 4 pontos, tá? Ou 3 a 5 pontos, em torno de 15 a 20% de mortalidade. 5 a 6 pontos, em torno de 70% de mortalidade. Acima de 7 pontos, superior a 75%, alguns trabalhos 90%. Então, o grande número que eu tenho, acima de 3 pontos, meu número mágico é pancreatite grave. 0, 1, 2 pontos, pancreatite leve.
vai ficar bom só com tratamentozinho clínico, deixar ele quietinho lá, ele vai ficar bom de 5 a 7 dias. Acima de 3 pontos, começa a taxa de mortalidade. Se ele tiver apenas 3 pontos, taxa de mortalidade em torno de 15%. Olha, para você ver o grande divisor de águas que é a necrose. Exame de imagem. Basicamente, vamos falar de 3, radiologia rotina de abdômen agudo, ultrassom e ATC. Chegou um cara com dor abdominal, você faz o raio-x, eu não tenho grandes achados, eu vejo aquelas alças paréticas em topografia de epigástrica e mesogástrica. Então, eu vejo gás no delgado, nível hidroaéreo, nada, isso não é patognomônico de pancreatite, tá? Ascite, obstrução intestinal, colecistite, diarreia, várias coisas podem causar isso, cirúrgico ou não. Eventualmente, na pancreatite crônica, eu posso ver, essa é a imagem do livro, imagem pingo de vela. Mas o mais comum é ver isso aqui. E não me serve para nada. Me ajudou em mais algumas coisas, são mais dados que eu tenho, tá? Mas não existe nenhum achado radiológico patognomônico da nossa pancreatite aguda. Outro exame que eu tenho é o ultrassom. O ultrassom é ótimo na interface líquido-sólido, porque ele é um sonar, mas ele não é bom para olhar reto peritônio. Então, o ultrassom não serve para avaliação da pancreatite. Guardem isso, não serve. A indicação do ultrassom na pancreatite aguda é para eu avaliar a etiologia. Por que ele teve pancreatite aguda? Ou seja, para eu ver a colelitise. Então, a indicação do ultrassom na pancreatite para eu ver se tem cálculo na vesícula biliar e ajudar na minha etiologia da pancreatite aguda. Porque se ele tem cálculo na vesícula biliar, depois que eu tratar a pancreatite, eu tenho que operar a vesícula dele. Senão ele volta a ter pancreatite aguda. Mostrando aqui, um cálculo grande. Normalmente, esses cálculos grandes não causam pancreatite, porque eles não passam. Normalmente, esses cálculos grandes são assintomáticos. Olha a sombra acústica aqui. E o cálculo da pancreatite está aqui, os microcálculos. Esses passam pelo cisco, esses painam colético, esses passam pela papila e traumatizam a papila. Então, o microcálculo é o principal vilão da nossa pancreatite aguda. E o grande exame para eu ver a pancreatite aguda é a tomografia computadorizada. Então, é o exame que eu vejo melhor esse meu pâncreas. Equivale à ressonância. Então, como a tomografia é mais barato, ressonância é o descuido. Ela é tão importante que hoje existe uma coisa chamada critério de Baltazar, que já mudou um pouquinho. Hoje a gente chama de critério de Baltazar modificado. E a gente dá pontos, quantifica esses pancreatites. Então, ele divide alterações do pâncreas em A, B, C, D e E. E vai dando pontos para cada um desses. A primeira alteração pancreática, ele dá de 1 em 1. Então, vai de A a E, de 0 a 4. A, pâncreas normal. Então, o cara tem amilase elevada, você fez a TC. Essa TC tem que fazer a partir de 72 horas. Essa TC, o ideal é fazer com contraste, porque vocês estão vendo aqui do lado de cá, o divisor de águas, que é a necrose. Então, o critério de Baltazar fala: A, pâncreas normal, nenhum ponto. B, edema exclusivo do pâncreas, ou seja, apenas do pâncreas, 1 ponto. C, edema da gordura peripancreática também, 2 pontos. D, presença de 1 nível líquido no interior do pâncreas. Hoje a gente já sabe que isso é abscesso. Quando ele inventou a primeira vez isso, ele ainda não sabia. E 2 ou mais níveis líquidos. Tá? E a única coisa que o Baltazar falava era o seguinte: D e E, mortalidade próxima de 70%. Porque ela faz infectada na necrose extensa. Posteriormente, estudando, descobriu-se que o divisor de água disso aqui era necrose.
Então, a necrose era mais importante que esse edema. Então, ele começou a pontuar. Não tem necrose, 0 ponto. 30% de necrose, tem como ver isso, 2 pontos. 30% a 50%, 4 pontos. Acima de 50%, 3 pontos. Detalhe, ele pontificou. O divisor de água, 3 de novo. 3 é um número mágico da nossa pancreatite. 3 no Hanson, 3 no Glasgow, 3 no Baltazar. Olha que interessante o critério e equivale à mortalidade. Essa que é a mágica da pancreatite. Então, como é que eu vejo na tomografia o pâncreas? Eu procuro o baço. Tá? Olha o baço aqui no meu desenho. Lembra que a gente tem um tronco celíaco. Tronco celíaco dá 3 ramos, entre eles a artéria esplênica, e o pâncreas cavalga a artéria esplênica. Então, nós vamos fazer um exame aqui. Vamos lá. Ó, nossa tomografia. Olha o baço aqui. A aorta. Olha o tronco aqui, ó. Artéria esplênica. E essa vírgulazinha aqui, ó, é o nosso pâncreas normal. Normal. Todo contrastado, ó, todo cheinho, está todo branquinho. Ó. Então, aqui está o pâncreas, a nossa vírgula. Aqui mostrando ó, o pâncreas já destruído e ó, o borramento da gordura peripancreática. Eu apago isso aqui. Aqui mostrando a necrose. Ó. Então, vamos lá. Aqui, ó. Tá. Meu baço. Olha a vírgula do pâncreas aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó, a vírgula do pâncreas. Eu quero que vocês vejam isso aqui. Ó. A cabeça, eu estou vendo a cabeça do pâncreas aqui. A cauda eu estou vendo aqui. Mas eu não estou vendo ó, o meio. Cadê o meio? Sumiu, não tem contraste. Não tem contraste por quê? Porque não chegou sangue. Se não chegou sangue, é necrose. Por isso que a pancreatite grave. Pancreatite leve, porque eu estou vendo o pâncreas todo. Ó. E a pancreatite severa, olha a vírgulazinha do pâncreas. Esse corte ficou um pouquinho ruim, que ele não mostra o baço, mas eu estou aqui, ó, o pâncreas está aqui, estou mostrando para vocês. A vírgula aqui, sumiu o pâncreas. Parece que você fez exame sem contraste. Ou seja, uma necrose extensa, vê um pouquinho de contraste aqui, ó, mas basicamente sem contraste esse pâncreas. É uma pancreatite grave. Então, nosso critério de Baltazar hoje foi muito importante. Na avaliação, o ideal é fazer em torno de 72 horas. Não adianta fazer logo na admissão, porque a necrose não está instalada. Então, nosso divisor de águas é a necrose. Mostramos vários critérios para vermos esse paciente. Lógico que eu tenho outras formas, somente que eu acabei de falar para você, o Glasgow eu posso fazer de entrada, o Hanson tem que esperar 48 horas. O Baltazar eu tenho que fazer de 48 a 72 ATC. Então, eu tenho outros critérios. Derrame pleural é critério de mau prognóstico. Tá? Paciente obeso. A PASH, que é muito usado em unidade de terapia intensiva, ele não vai, para mim, quantificar o paciente específico da pancreatite, é um marcador do CTI, né? Um critério de paciente grave, não exclusivamente da pancreatite. E o detalhe interessante, a experiência do profissional entra, pressão clínica de gravidade. Você olha, o paciente está com dispneia, por exemplo. 24 horas da admissão, ó, Glasgow ou Hanson maior que 3. Glasgow ou Hanson maior que 3. A nossa PCR aqui, ó. O ideal é fazer acima de 24, 150. Tá? Então, aqui sim você vai avaliando o meu paciente, a gravidade do meu paciente. Vamos tratar o meu paciente. E o detalhe, o tratamento não mudou nada nos últimos 100 anos. Isso que é o mais engraçado. Então, o tratamento é o mesmo dos últimos. Mudou uma coisinha aqui, outro detalhe ali. Melhorou o entendimento da pancreatite aguda. Porém, não melhorou o prognóstico.
paciente continua com uma alta taxa de mortalidade. É um paciente que você tem que ficar em cima dele o tempo todo. Então, primeiro, repouso pancreático. Limitar a intensidade da inflamação na produção de enzima proteolítica, repouso pancreático. Primeiro, dieta zero. Esse paciente tem que ficar em jejum. O que é que mudou? Em 100 anos era jejum mesmo, o cara não podia comer nada. Hoje a gente sabe que se vou passar uma sonda nasoenteral e essa sonda ficar após o ângulo de trás, não há estímulo para a produção do suco pancreático. O estímulo é mínimo. Então, o ideal, passa-se uma sonda nasoenteral e coloca a ponta dessa sonda após o ângulo de trás, ou seja, lá no jejum. Alguns trabalhos mostram que, se às vezes ela enrola, vem para o duodeno, acaba não estimulando do mesmo jeito. Na verdade, você passa a sonda, põe lá no jejum e alimenta seu paciente. Normalmente, até 5, 7 dias, o paciente tolera bem. Mas o quanto mais precoce é começar a nutrição enteral, ótimo. Se o paciente não distender, não aumentar o débito da sonda nasogástrica, você continua alimentando. Se esse paciente não tolerar a nutrição enteral, mesmo após o ângulo de trás, você tem que pensar em nutrição parenteral, normalmente após uma semana, mas isso é outra discussão. O que a gente tem que chegar aqui é a dieta zero, mas a dieta zero passou a não ser tão restrita assim. Isso é um ponto importante. Como antes a sonda nasogástrica era mandatória, que um dos estímulos para a produção do suco pancreático era a distensão gástrica, mandava-se passar a sonda. Hoje a gente deixa um pouquinho a sonda, protela um pouco essa sonda ainda, okay? Porque causa muita intolerância, tem os riscos como pneumonia e você protela esse paciente. Inibidores de enzima pancreática, inibidores de mediadores inflamatórios, é bem controverso. Um dos inibidores que vocês já devem ter ouvido falar é o octreotídeo. O octreotídeo é um análogo da somatostatina. Somatostatina é um antagonista do hormônio do crescimento. A somatostatina e o octreotídeo, ela não atua especificamente no pâncreas, ela atua em todas as glândulas do nosso corpo. É um medicamento muito caro, e a maioria dos estudos mostra que ele não altera o prognóstico, ele altera o tempo de evolução. Então, se ele for ficar bom em uma semana, se você fizer octreotide ou somatostatina, ele vai ficar bom em torno de 4 a 5 dias. Mas ele não altera o prognóstico desse paciente. Então, repouso pancreático, inibir a produção de ácido, bloqueador H2 ou bloqueador de bomba de prótons. Existe trabalho comparando os dois, não há muita diferença. Bloqueador de próton é óbvio que é superior na inibição do ácido clorídrico, a gente acaba usando, mas não é muito claro qual dos dois ainda deve ser utilizado, não, mas a maioria dos serviços, como o nosso, usa bloqueador de bomba de prótons. Lembra que esse paciente faz fibrinólise, então ele tem risco de trombose, de vasculopatias, vasculite, você faz profilaxia com heparina para esse paciente. Tá? Pode utilizar também Destran de baixo peso molecular, o coloide. Vez se o paciente não responde à reposição volêmica, pode-se fazer noradrenalina, vasopressina, lavado peritoneal, nós não vamos nem discutir isso, que já caiu. E o antibiótico é o que ficou, que é ainda o que leva mais discussões, inclusive discussões acaloradas, que já mudou-se várias vezes por causa disso. O que a gente sabe é o seguinte: o divisor de águas é a necrose. Apareceu a necrose ali. A complicação na primeira semana, ele morre da fase toxêmica, não dá tempo da necrose infectar. A necrose vai infectar a partir do 7º dia. Então, alguns defendem você começar com antibiótico para tentar postergar essa infecção. Você não consegue tratar essa infecção e ele aparecer com a infecção mais tardia, onde o processo inflamatório já foi menor. Hoje, o que tem de mais novo? Não adianta começar com antibiótico antes da infecção comprovada.
tá? Ou alta suspeição, tá? O antibiótico profilático, entre aspas, porque você faz 7 dias, você não pode chamar de profilático, que era feito inicialmente nas necroses extensas, hoje não há mais indicação disso. Tá? Então, o antibiótico é usado quando o paciente tem infecção. Lógico que embaixo entrou repor volume, o principal parâmetro de uma reposição volêmica é a diurese, nutrição enteral é importante ou parenteral, ou seja, suporte nutricional, que esse paciente quer a proteína e diminui muito a proteína. Então, o que a gente fica? Que o tratamento não mudou, é repouso pancreático. Tá? Então, dieta zero, bloqueador H2 ou bloqueador de bomba de próton, reposição volêmica. Analgesia, que esse paciente sente muita dor. Os livros mais antigos falam que você não podia fazer morfina, tá? Só podia fazer derivado. Hoje isso já acabou. Se você tiver só morfina, você pode fazer. Realmente, a morfina aumenta a pressão no esfíncter de Oddi, mas não é o suficiente, ou seja, na papila, né? Mas não é o suficiente para aumentar a pressão lá no canalículo do ácido. Então, não aumenta o extravasamento da enzima proteolítica. Então, você pode fazer morfina, mas já existem outros derivados opioides mais potentes para analgesia do que a morfina, então a morfina acaba não usando. Mas se você estiver no hospital, só tem morfina, pode fazer sem peso na consciência nenhuma nesse paciente. Começou o nosso tratamento, então, é o repouso pancreático, reposição volêmica, hoje cuidado com hiperidratação, e sair dessa fase toxêmica. Então, a indicação de cirurgia normalmente é quando o paciente infecta aquela necrose. A necrose infectada, essa é a grande indicação do procedimento cirúrgico. O que a gente faz na suspeita da infecção? A primeira é a paracentese guiada. Então, aqui a gente está vendo o baço aqui. Aqui o nosso pâncreas, com área de necrose, hemorragia. A gente faz uma punção guiada por tomografia, região dorsal, põe o paciente dentro, marca com a TC, introduz uma agulha e punciona esse líquido peripancreático. Puncionou, aspira, se vir francamente purulenta, indicação de cirurgia, você tem que abrir e drenar essa secreção purulenta. Se você ficar na dúvida, manda para o laboratório para fazer bacterioscopia, cultura, ele vai dizer para você se tem bactéria naquele líquido ali ou não. A indicação de laparotomia, então, é a necrose infectada. Se a necrose infectada é laparotomia e antibiótico. Antibióticos são os mesmos para infecção intracavitária. Você pode fazer ceftriaxone, metronidazol. A maioria dos trabalhos vem com antibiótico de largo espectro de uma vez, porque é uma doença muito grave, com uma mortalidade muito alta. Você utilizar imipenem associado ou não ao metronidazol. Ou meropenem. A CPRE não é indicada, então só para a gente falar, a colangiopancreato, porque, mas não tem que ver se tem cálculo ali, normalmente não há cálculo. A indicação de fazer CPRE é quando o paciente tem um cálculo impactado ali. Ou seja, ele está com a pancreatite grave, com dilatação da árvore biliar ultrassom, e não melhora a pancreatite, ou você faz uma colangio-ressonância e vê o cálculo ali. Aí é uma indicação da CPRE, você retirar esse cálculo e fazer uma papilotomia. Por quê? Se o cálculo estiver impactado lá, a pressão vai ficar alta o tempo todo. Por que eu não faço CPRE na pancreatite? É porque uma das causas de pancreatite é as próprias CPRE. Você manipula aquela papila e faz edema. A mortalidade está lá elevada. Então, as indicações cirúrgicas na pancreatite aguda está aqui. Necrose pancreática. Lógico que existem outras complicações que não é o mérito da nossa aula hoje. Tá? Como pseudocisto, trombose de veia e artéria esplênica, não importa isso hoje. Nós estamos falando da pancreatite aguda. Tratamento é clínico. Indicação da cirurgia, necrose pancreática infectada. Ou necrose pancreática estéril, mas o paciente não melhora. Não melhora, é indicada a cirurgia nesse paciente. Detalhe,
Normalmente, você acha infecção em algum lugar que a sua punção não pegou, que a tomografia não mostrou gás, não necessariamente eu preciso confirmar por punção, às vezes a TC com gás também é indicativo, você acaba não vendo. Então, essas são as indicações. A grande indicação, então, necrose infectada é a indicação para o meu procedimento cirúrgico. Aqui mostrando um pâncreas necrótico, extenso, desbridamento do meu pâncreas. Tá? Mostrando aqui pela via endoscópica. Você vê aqui, ó, tem um aparelhinho, você entra com endoscópio. Deixa eu ver o próximo aqui. Ó. Não, vamos ver aqui mesmo. Eu estou com o endoscópio aqui, eu passo o endoscópio por dentro do estômago. Vocês lembram que o pâncreas aqui, ele é posterior ao estômago. Então, eu posso, ó, quando a necrose está instalada, o abscesso está apenas atrás do estômago. Para eu não precisar operar esse paciente, abrir a paciente, lembra que é um paciente grave, eu passo o endoscópio, abro a parede posterior do estômago e dreno essa secreção necrótico-purulenta para o interior do estômago. Tá? Posso fazer isso por via endoscópica, mas isso são casos selecionados. Normalmente, a laparotomia. Aqui mostrando a cirurgia, você acessa o reto peritônio, lava essa cavidade, desbrida e introduz drenos nesse paciente. Aqui, ó, dreno drenando um líquido enegrecido, necrótico. Esse paciente faz pressão intraabdominal elevada e é necessária a peritoniostomia. A pressão da barriga dele fica tão grande que ele faz sim de compartimento abdominal, oligúrico, insuficiência respiratória. Você é obrigado a deixar esse paciente com a cavidade abdominal aberta. Mostrando outra necrose do pâncreas, uma pancreatectomia, que não é o comum. Normalmente, esse pâncreas destrói todo. Você tira esse pâncreas por partes. Então, a paciente grave, você trata em unidade de terapia intensiva. Tá? Aqui eu repetindo tudo aquilo que nós falamos antes. Mas o paciente identificou, é pancreatite grave, mesmo que ainda sem disfunção orgânica múltipla, é um paciente com grande potencial para complicações, então é um paciente que você trata em unidade de terapia intensiva. A Glasgow Hanson menor do que 3, você trata esse paciente na enfermaria. A tomografia é um grande exame, preferencialmente com contraste, mas deve ser sempre feito após 48 horas. Isso é um dado importante, não se esqueçam disso. Porque não dá tempo de instalar necrose, que é o divisor de água. Evolução desfavorável, aquele paciente que tem um quadro arrastado, faz hemorragia, sinais de peritonite, hipertensão intraabdominal, não vale. O tratamento cirúrgico é simples, incisão mediana, que é a principal incisão da laparotomia exploradora, ela me dá acesso a todos os recessos. Você vai necrosectomia, eu vou tirar aquela necrose, vou lavar aquela cavidade, drenar e avaliar a peritoneostomia, se ele tivesse síndrome de compartimento abdominal. São dados importantes, e vamos reavaliar relaparotomias. Normalmente, após 48, 72 horas, esse paciente é candidato a novas relaparotomias. Antigamente, defendia você reabrir esse paciente toda vez, mas hoje isso já mudou. Um outro achado importante, uma evolução natural, ainda não é acessível na maioria dos nossos serviços, a gente ainda não tem isso, que é o ultrassom por via endoscópica. Porque a necrose é muito difícil você falar. Então, você coloca o ultrassom na ponta do seu endoscópio, introduz pela boca do paciente e você vê aquele retroperitônio do paciente. Então, ultrassom endoscópico. E terminamos nossa aula hoje de pancreatite grave. Então, você vê que eu não falamos nada de novo em relação ao que vocês tiveram na cadeia de gastro, que vocês tiveram na disciplina de clínica médica. O importante é diferenciar o paciente de uma pancreatite leve e uma pancreatite grave. Esse é o nosso divisor de águas. A pancreatite leve, o paciente tem uma evolução muito favorável, normalmente ele vai ficar bom em torno de uma semana. Se tiver cálculo, que é a principal causa da pancreatite aguda, você faz a cirurgia dele, de preferência, na mesma internação.
para evitar que outro cálculo migre e ele tenha um novo episódio de pancreatite aguda. Pancreatite grave, tratamento é na unidade de terapia intensiva. Taxa de mortalidade pode ser superior a 90%. A leitura recomendada para vocês é o SAVES, o capítulo do SAVES de pancreatite grave. Está muito bom, podem ler por ali. O SAVES novo está melhor ainda, mas essa é uma edição um pouquinho mais antiga, mas podem ler por ali também. Ok? Espero que vocês tenham gostado.